Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo com o Aprovado da Coruja. Neste vídeo, a gente vai conhecer um pouquinho das estratégias de prova do Pedro Daniel da Silva Martins, ele que foi aprovado no concurso do SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 36º lugar para o cargo de técnico municipal 1, guarda municipal. Tudo bem, Pedro? Oba, tudo ótimo, Sérgio. Você? Tudo tranquilo, também melhor agora. Pedro, parabéns pela aprovação, primeiramente, tá? É um orgulho aqui para toda a equipe do Estratégia Concursos e eu queria que você começasse se apresentando, falasse sua idade, se você não se importar, sua cidade natal, a sua formação, falasse um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente, como você já sabe, né, meu nome é Pedro Daniel, eu tenho 30 anos, eu sou formado em engenharia mecânica, porém acabei não seguindo na área, né? Eu fui mais para a parte de gestão e parte de logística também, e segui nessa carreira aí. Não fui para engenharia, mas fui para a parte aí. No caso, como eu falei, eu tenho 30 anos e eu fui aprovado na Secretaria Municipal de Administração em 36º lugar aí. Eu estou muito feliz, na verdade. É uma honra estar concedendo essa entrevista aqui com vocês e bater um papo assim para mostrar algumas estratégias, algumas coisas que eu fiz e quem sabe ajudar mais algumas pessoas, né? Claro, sempre ajuda. Ô Pedro, conta pra gente então como é que você entrou no mundo dos concursos públicos? Teve alguma motivação? Como que tudo começou? Olha, primeiramente, eu acho que uma das primeiras motivações do concurseiro, né, é uma das insatisfação com a iniciativa privada, né, que a gente tem uma certa instabilidade no emprego e a gente acaba ficando meio frustrado com essas coisas assim. É, não tem às vezes um reconhecimento como deveria, né? Então, acredito que um dos concursos públicos ele é bem meritocrático. Você estuda, você tem as estratégias corretas, você vai conseguir ser aprovado uma hora ou outra. Então, acredito que ele é bem mais justo do que a iniciativa privada. Esse foi uma das principais motivações e também uma das as outras motivações foram a questão dos benefícios, né, e todas as vantagens que eu teria, principalmente a estabilidade, como eu falei para vocês. Uhum. E conta um pouquinho pra gente, o que que você teve que conciliar no momento em que você estava se preparando para o CIMAD, ô Pedro? Você teve que conciliar trabalho e estudo? Como que você se organizou? Foi difícil? Como que foi? Acredito que essa parte aí é bem delicada para toda pessoa que começa a estudar para concurso, né? Porque acredito que a maioria, não sei, acho que vou chutar um número aqui, pelo menos 80% trabalha e estuda, né? E acredito que é bem delicada essa situação, mas no caso eu conseguia conciliar a questão do trabalho e estudo, principalmente no final de semana. Às vezes eu folgava no domingo, né? E eu trabalhava até meio-dia no segunda a sexta eu trabalhava normal. Aí eu trabalhava das 8 às 17 horas e ia para academia, aí depois voltava mais 8h30 mais ou menos eu começava a estudar até por volta das 11h30 da noite. Aí depois daí uma ceia, né, para não dormir de estômago vazio e relaxava um pouquinho para depois dormir. Mas era basicamente essa minha rotina assim, de segunda a sábado, e no domingo eu tirava um descanso, né, porque ninguém é de ferro e a gente tem que se distrair um pouco, esfriar a cabeça, porque senão a gente fica paranoico com essa de tanto estudar. É muito bom, é muito importante, inclusive, você citar isso, porque às vezes rola um sentimento de culpa, assim, do concurseiro, né? De que, puxa, eu não tô dando o meu máximo, mas não, tá tudo bem, você dá uma pausa, né? Para jantar, para almoçar, se alimentar, fazer um exercício, né? Ô Pedro, me Exatamente. conta um pouquinho como que era a sua vida social durante a preparação para o concurso. Você conseguiu sair um pouquinho com os amigos, com a família? Seus amigos e seus familiares entenderam sua caminhada como concurseiro? Como é que foi, assim, essa parte mais emocional da coisa? Bom, como eu te falei, eu não me privei, né, de muita coisa, de certas coisas assim, porque se a gente se priva de muita coisa, acaba ficando paranoico, e isso mais prejudica do que ajuda, né? Porque o ser humano, ele tem uma parte emocional também, não é só racional. Então, minha vida social, ela continuou basicamente normal. Eu saía com os amigos, não tanto quanto antes, assim, né? Porque tem que manter a concentração, manter o foco nos estudos. Mas, de vez em quando, eu saía assim, aí minha família compreendeu também.
respeitando o meu tempo de estudo, essas coisas, mas não afetou em muita coisa, não. Como eu te falei, a gente tem que viver um pouco também, né? Uhum. E me conta um pouquinho, o Pedro, como e quando que você conheceu o Estratégia Concursos? Foi indicação de alguém ou você mesmo foi lá, encontrou na internet o melhor curso do Brasil? Como que foi? Olha, basicamente foi como eu comecei, por curiosidade, né? Nesse mundo dos concursos e com a insatisfação com a iniciativa privada, eu fui pesquisar, né? Aí, como todo iniciante aí, um marinheiro de primeira viagem, a gente vai pesquisando, né? Quer saber logo quais são os melhores cursos preparatórios para concurso e já ir direto no certo, né? Então, eu pesquisei e também fui veio um anúncio para mim, acho que foi, se eu não me falha a memória, foi no YouTube. Acredito que faz uns dois, 3 anos, mais ou menos, assim. E de lá para cá eu já comecei com estudar com estratégia. Aí eu me tornei aluno, aproveitei bastante, principalmente as videoaulas, alguns PDFs. Inicialmente eu aproveitava mais as videoaulas, né? Porque o iniciante ele vai logo na videoaula, que é uma coisa mais natural. Aí depois eu aproveitei mais os PDFs. Mas foi basicamente assim, um anúncio, eu pesquisei os melhores cursos preparatórios e me deparei com estratégia também. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais do Estratégia, Pedro? Olha, o grande diferencial, acredito que seja a questão dele ser bem completo. Ele aborda todos os assuntos necessários que a gente precisa. É, às vezes como é que eu posso dizer? Eles vão cada detalhe, vasculham cada detalhe de todos os assuntos, o assunto fica extenso, mas eu já vi essas de cada detalhe cair. Então, eu não menosprezo e não aconselho a ninguém a menosprezar detalhezinho de aprofundamento de assunto. Então, acredito que esse seja um dos grandes diferenciais. Fora a qualidade dos professores, né? A didática é excepcional que eles têm em passar o conteúdo que eles sabem para gente. Muito bom. Agora, ô Pedro, fala um pouquinho pra gente, como é que você organizou o seu plano de estudos, assim, quantas horas por dia que você conseguiu estudar? Você estudou direcionado para esse concurso por quanto tempo? Você era bem organizado desde o início ou isso foi mudando ao longo do tempo? Olha, eu procurei me organizar desde o início, porque quando a gente começa errado, a gente já perde muito tempo no início, então isso faz diferença lá na frente. Eu tentei me organizar ao máximo. Eu cometi um erro de começar só depois de sair o edital desse concurso, mas eu consegui correr atrás do prejuízo, como dizem, né? Eu basicamente me organizava assim. Eu estudava 2 matérias por dia, um pouco diferentes entre si, para não conflitar e não haver uma confusão certa de conteúdo, né? Basicamente, eu dava uma hora e meia de cada matéria, e ao final fazia uma pequena revisão do que eu tinha estudado no dia e resolvia alguns exercícios também. Uhum. E qual o método de estudos que foi mais eficaz para você, assim, para preparação para esse concurso? Foi PDF? Foi videoaula? Você tinha algum método assim de, puxa, videoaulas são mais para as matérias que eu tenho mais dificuldade ou não? Como que foi? Olha, eu dividi assim, na parte de legislação, que é uma parte que tu vê muita lei seca, muita, muita lei, né, propriamente dita, eu procurei ler bastante, porque eu estudei a banca, né, e ela cobra muita coisa da letra da lei, então você lendo a lei, você vai acabar fixando alguns conhecimentos, algumas informações que tem ali. Nessa parte da legislação, eu usei mais o PDF. Na parte de direito, eu usei videoaula também, e PDF, uma mistura dos dois. E na parte de português, geografia, história, essas matérias assim mais do ciclo básico, eu usei bastante videoaula, porque é uma coisa que para mim fixava melhor o conteúdo. Uhum. E para revisão? Qual que foi o método que você utilizou? Era por grifo? Eram os bizus estratégicos? Era simulado, resumo? Como é que você revisava? Olha, fazer um mix de tudo, um misto aí. Eu usava os meus resumos, eu fazia basicamente as minhas anotações, visando colocar um mapa mental, ficar uma coisa mais didática. Eu usava algumas canetas de diferentes cores, eu usava caneta vermelha, azul, preta, por aí, para grifar e chamar mais atenção para os pontos principais. Eu resolvia também bastante exercício ao final da maratona de estudos. Eu resolvi alguns simulados também para poder fixar o conteúdo e verificar minha performance, meu desempenho, né?
Excelente. Eu ia perguntar justamente dos exercícios. Você lembra quantas questões, mais ou menos, você fez aí para esse concurso do CEMAD? Olha, se não me falha a memória, eu resolvi umas 1.500 questões, mais ou menos, dos assuntos aí, foi por volta de 1.500 por aí, se não me falha a memória. Boa. E teve alguma disciplina, ô Pedro, que você teve mais dificuldade, que você falou, puxa, essa daqui eu tive que pegar firme. Como que você fez para superar? Olha, acredito que eu tive bastante dificuldade na parte de legislação, porque é muita lei. Tem umas leis que são muito extensas e tem que dedicar um tempo bem expressivo para estudar elas. Então, acredito que essa parte que eu tive mais dificuldade. Como eu te falei, português era do ciclo básico, a gente já tem um pouco de conhecimento e é mais fácil pegar. Mas tu vendo algumas leis assim que tu nunca viu na vida e fica meio complicado. Mas eu resolvi fazer grifos, fazer mapa mental para fixar os principais conteúdos, anotava tudo que eu achava principal, verificava o que que a banca cobrava mais daquele conteúdo e focava nesses pontos aí para poder não, como o tempo era um pouco curto, não pode deixar o tempo passar e perder tempo, né? Tem que ir logo na proteína, no principal, no que geralmente cai em prova. Certo. Agora, o Pedro, que tipo de aluno que você é? Na reta final, assim, a semana anterior à prova e no dia pré-prova, você intensifica os estudos, né? Vai ali estudando até o último segundo, ou você dá uma relaxada, tira o pé, como é que você faz? Olha, eu tentei pisar no acelerador antes da semana pré-prova, né? Porque se você for para deixar estudar tudo na última semana, se tu pegar firme no pesado ali, geralmente não dá certo, pelo menos para mim, né? É uma coisa pessoal. Porque tu vai tentar ver muito conteúdo em pouco tempo e vai ficar difícil de fixar. Então, no meu caso, eu só fazia algumas revisões pontuais, verificar pontos em relação a algumas matérias, através dos exercícios que eu resolvia e trabalhava nesses pontos fracos, mas não esquecendo os pontos fortes também. Uhum. Você tem alguma dica para discursiva, ô Pedro? Como que você se preparou para discursiva? Olha, no caso da discursiva, ela geralmente tem um peso bastante grande, então a gente tem que dar um pouco de atenção a ela, né? Geralmente eu prefiro verificar o perfil da banca, né? Como é que ela costuma cobrar os conteúdos. Nesse concurso que eu fiz foi redação, foi uma redação de um tema geral. Então, a gente tem que verificar qual é o perfil da banca que ela costuma cobrar, se é uma questão mais social, uma questão mais ambiental. No caso do IBFC, que foi a banca desse concurso, foi uma questão mais social, tecnológica também, que o tema foi inteligência artificial. Então, é uma coisa que eu já tinha visto, que eu estava lendo a respeito desse assunto também, e eu aconselho as pessoas a verificarem dados estatísticos, relacionar o conteúdo do edital com a tua prova discursiva, com o que tu vai colocar lá na hora de escrever, conta bastante ponto isso daí. Boa, excelente. Me conta uma coisa, se você pudesse elencar aqui pra gente, ô Pedro, o que você mais acertou e o que você mais errou, ou o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso, o que que seria? Bom, como eu te falei anteriormente, né, um dos erros que eu cometi foi ter começado no pós-edital. Eu não me preparei muito no pré-edital, então acredito que esse foi um dos principais erros. Começado com mais antecedência. Eu acredito que eu me sairia bem melhor se eu tivesse começado com mais antecedência. Teria ficado ali, assim, acredito que top 5 pelo. Então, um dos meus principais erros foi focar nos conteúdos que mais caem na prova, como eu te falei, verificar o perfil da banca, o que ela costuma mais cobrar, o que cai mais nas provas. Então, esse foi um dos acertos que eu tive. E dedicar o meu tempo para trabalhar meus pontos fracos também. Isso foi bastante importante na caminhada. Boa. Agora, se você conseguir resumir para mim, ô Pedro, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que você me diz? Acredito que representa um pontapé inicial, né? É um guia também, como se ele na tua mão e te ajudasse a trilhar esse caminho, porque às vezes a gente fica meio perdido no começo, né? Então não sabe por onde começar e ele já te direciona. Olha, começa por aqui que é mais tranquilo, que é mais fácil, tu vai se dar melhor. Que foi mais como se diga, um guia, né, pra gente, um guia que mostrou um caminho que eu poderia começar e como trilhar essa trajetória aí também.
Muito bom. Agora, para a gente encerrar, Pedro, deixa uma mensagem para quem está buscando a aprovação, está tentando se inspirar no Pedro, está buscando, aí estudando, abdicando de muitas coisas e que ainda não conseguiu a aprovação, mas precisa de uma dica de ouro, uma palavra amiga. Bom, beleza. No caso, por mais difícil que pareça, né? Por mais difícil que pareça no começo, a gente tem que continuar, né? Porque só vai conseguir a aprovação quem não desiste no meio do caminho, que vai até o final. Então, acredito que nos primeiros passos, não se desanimar no começo, continua a tua trajetória, continua estudando, nem que seja uma horinha por dia, duas, estão na frente. O somatório faz diferença. No caso, tenta aprender as matérias do ciclo básico, português, matemática, raciocínio lógico, e algumas que são bastante cobradas nos concursos públicos, como direito administrativo e constitucional também. Foca nessas principais matérias que elas geralmente caem nas provas. Também tem que resolver muita questão. Tem que resolver muita questão para fixar os conteúdos que tu vai estudar, para medir teu bem. O normal é errar um pouquinho no começo, né? Mas com o decorrer do tempo, tu vai afiando a mola no machado, vai afiando o machado e vai ficando cada vez melhor teu desempenho. No caso, tem prova de concursos, da banca que tu vai se inscrever para o concurso, né? Procura as provas anteriores, verifica também como é os assuntos, presta alguns concursos menores, tu te sai aí depois vai te preparando para os concursos maiores também. Muito bom, Pedro, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, das suas estratégias, como você se preparou para a aprovação, para conseguir realmente chegar no topo do concurso público. Então, muito obrigada, eu te desejo muito sucesso e sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Tá, beleza. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar a experiência, que é uma alegria imensa, né? Espero que todos alcancem o que estão almejando, o cargo que estão almejando. E é isso aí, vamos para cima, vamos estudar. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente por aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Já deixa seu like, comente, dê os parabéns aqui para o Pedro. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui com a gente. Até mais.